Olá, Oi, Mônica! bem, querida? Tudo bem e você? Bem também, prazer tê-la aqui comigo. Mais uma vez, agora você é minha convidada, né? Pois Na é, um última live, prazer estar por aqui. eu- Obrigada pelo convite. imagina, na última live eu fui a sua convidada e hoje você é minha convidada. Então, muito Exato, bom ter você aqui comigo. Te apresentei aos meus seguidores eu aqui, o vi. pessoal Muito está obrigada. Fico muito feliz da colaboração sua para essa live, um tema tão importante, né? A gente vem discutindo, antes de a gente abrir as lives, a gente conversa com as convidadas, né? E com você também, nós debatemos sobre a linha que a gente ia seguir dentro dessa temática Culpa Não É da Vítima. E diante a todo o ocorrido nos últimos dias, desde a semana passada, desde o final de semana exatamente, a gente decidiu abordar um pouquinho da questão da educação sexual. Uma temática extremamente complexa, polêmica. Obviamente, a gente não esgota o assunto e nem a intenção numa live de menos de uma hora, né? Mas eu acho que a ideia é trazer aqui um bate-papo sobre esse assunto tão importante e que divide muito opiniões, e na minha concepção, muito dessa divisão de opiniões é até por falta de conhecimento sobre o que se trata a educação sexual. Qual é o objetivo da educação sexual, né? E aí, ninguém melhor para conversar comigo sobre isso do que você, né, Irina? Considerando toda a sua experiência nessa jornada, nessa temática. E antes de eu lhe passar a palavra, eu gostaria de trazer aqui algumas pesquisas, alguns dados estatísticos para a gente já situar os nossos convidados nesse assunto, tá? Segundo a ONU, a, a educação sexual ela está relacionada à promoção dos direitos humanos. Então, veja só, a Organização das Nações Unidas considera a educação sexual, em âmbito mundial, obviamente, uma promoção dos direitos humanos. Uma pesquisa Datafolha de 2018 entrevistou 2.077 pessoas em 130 municípios diferentes. E a pergunta foi o que elas achavam a respeito da educação sexual nas escolas. E 54% dos entrevistados se manifestaram favoravelmente. Desses 54%, a maioria eram mulheres que se posicionavam a favor. Depois, fizeram mais um filtro nessa pesquisa para separar quem tinha nível superior e quem não tinha. E aí, o resultado favorável à inclusão da educação na escola subiu para 63%, ou seja, dos entrevistados, 63% com nível superior decidiram que a inclusão da educação sexual na escola era algo importante, né? E aí, Irine, eu gostaria que você compartilhasse um pouco aqui com a gente a sua experiência dentro da sua especialização e também a sua experiência na questão governamental, que a gente sabe que você tem aí um belo trabalho. Obrigada, Mônica. Novamente é um prazer estar aqui com você. Esse tema é um tema bastante complexo, é um tema bastante espinhoso, mas é espinhoso, na verdade, por falta de conhecimento, falta de interesse até de uma parcela grande de pessoas. Mas como você mesma trouxe nos dados, eu acredito muito que a população brasileira, cada dia que passa, está mais consciente do que efetivamente é a educação sexual e está mais consciente do quanto algumas pessoas têm jogado ideologicamente contra esse conceito. Vamos esmiuçar um pouquinho melhor. A educação sexual nada mais é do que você proporcionar para os indivíduos um conhecimento maior acerca da questão da sexualidade e temas relacionados à sexualidade. Quando a gente fala da necessidade da educação sexual, a gente está se referindo a alguns pontos especificamente. A gente está se referindo a possibilidade, principalmente entre as pessoas mais jovens, de disseminação de doenças sexualmente transmissíveis. A gente está falando
de ensinar esses jovens o que é o consentimento dentro de um relacionamento, ou seja, para que ele entenda um pouco mais que, embora ele esteja em uma cultura que muitas vezes prega a essa criança, a esse adolescente, de que ele tem que ter uma determinada postura e que aquilo é visto positivamente por parte da outra pessoa, na verdade não é bem assim. E muitas vezes vários relacionamentos abusivos começam justamente por essa falta de noção. E finalmente, é também uma forma de você prevenir os adolescentes sobre um assunto bem delicado, que é a questão da gravidez na adolescência. Eu acho que é bem interessante a gente ter em perspectiva que, por exemplo, a gente sempre tem que procurar trazer experiências de locais que já têm efetivamente alguma referência positiva para ser trazida. Por exemplo, a Unesco, ela fez um levantamento entre os países que possuem educação sexual dentro da escola e os que não possuem. E eles chegaram, essa pesquisa foi feita em 2016, 2017, eles chegaram a dados bastante interessantes. Nos países em que começou a ser introduzida a educação sexual nas escolas, os adolescentes, sei lá, dos seus 13, 14 anos, eles começaram a tardar, a ter um pouco mais de tempo até iniciar a sua vida sexual. Ou seja, eles retardaram a possibilidade de ter uma interação sexual com outros indivíduos. A maioria das pessoas que é contra a educação sexual acha que isso vai estimular o adolescente a fazer sexo. E na verdade é justamente o contrário. Muitas vezes ele tem um tabu dentro da cabeça, ele tem uma ideia de que ele tem que fazer sexo porque o amiguinho dele já fez, a amiguinha já fez, então eu também preciso fazer. E a educação sexual, quando ela fala com essa criança, ela busca, com esse adolescente, ela busca trazer o seguinte: olha, mas não seria melhor você refletir um pouco mais sobre essa situação? Não é mais interessante que você entenda o que você está sentindo? Educação sexual tem muito a ver com o seu sentimento dentro de um relacionamento, dentro de um possível relacionamento, seja ele afetivo, né? Ou não. E também a gente sabe que você tem uma diminuição de um comportamento mais agressivo entre os adolescentes quando você discute educação sexual. Quando você entra nessa discussão, por exemplo, a nossa sociedade que muitas vezes impõe ao masculino que ele tem que ser mais duro, que ele tem que ser mais incisivo, que ele tem que ignorar o que a outra pessoa quer e muitas vezes tem que ir atrás do que quer, independente da outra pessoa estar dizendo não. Isso são atitudes que precisam ser repensadas. E a escola é um âmbito para a gente falar um pouco mais sobre isso. É um espaço em que a gente precisa falar mais sobre desigualdade de gênero. Não é que necessariamente você queira que os homens e mulheres sejam totalmente iguais, porque também nunca vão ser. Mas a questão específica é você atenuar características negativas, tanto de um lado quanto do outro. Você atenuar no menino que ele tem que ter uma perspectiva de agressividade quando ele está falando de relacionamento, e na menina uma perspectiva passiva, de que ela o tempo todo tem que esperar que outra pessoa necessariamente ganhe o mundo, ganhe a sua profissão para poder sustentá-la. E algumas pessoas falam, mas isso é besteira, não é mais desse jeito. Tem muita família que ainda é, tem muito espaço que ainda é. E quando a gente fala de educação sexual, o que a gente está tentando fazer é impedir principalmente o estupro e abuso de vulneráveis. Por quê? Porque quando você tem educação sexual na escola, você não está ali fazendo com que a criança... tem gente que fala, não, mas eu não quero que meu filho decida a sexualidade na escola. Gente, ninguém vai decidir sexualidade na escola, não tem nada a ver com isso. A questão é que a criança que está lá entre os seus 10 a 13 anos, na Europa, a educação sexual, ela já é falada com os alunos dos 10 aos 14 anos, por exemplo. Ela é uma forma de você prevenir abusos. Para aquelas pessoas que dizem, não, mas educação sexual é uma questão de família. A família tem que falar sobre isso. Eu adoraria que as famílias falassem sobre isso, porque eu acho que todo mundo tem que falar de sexo. É uma questão da vida. A vida, isso faz parte da vida e todo mundo precisaria falar disso. Mas, efetivamente, as pessoas que falam sobre sexo em casa não estão se dando conta que em alguns lares não se fala de sexo porque a criança é abusada. Porque justamente a família tem membros que abusam dessa criança e se elas falarem sobre sexo com as crianças, elas vão ser denunciadas. Hoje no Brasil a gente tem 6 abortos por dia em meninas que foram estupradas até os seus 14 anos. E isso é o que a gente tem notícia, tá? Porque muito aborto acontece dentro de casa e ninguém sabe de nada. 6 por dia dos que a gente sabe. E para além disso, agora eu tô falando de 6 abortos por dia, mas assim, a cada 4...
a cada hora 4 meninas no Brasil de até 13 anos são estupradas. Então, assim, os dados são avassaladores. Se a gente não discutir sexualidade, a gente não consegue coibir esse comportamento nos adolescentes que vão virar homens um dia, e a gente não consegue sinalizar para essas crianças, meninas e meninos, o estupro acontece principalmente com mulheres, mesmo quando são crianças, mas os meninos também são estuprados dentro de algumas famílias. A gente não consegue fazer com que essa criança peça ajuda, porque ela não sabe que aquilo é errado, ela não tem consciência dessa situação. E aí você vai partir para a realidade nua e crua do Brasil, né? Que a gente sabe como é. Existem famílias em que vários membros da família abusam da criança. Isso não é isso não é algo fantasioso, é uma realidade dentro do Brasil. A gente fala muito pouco sobre isso. A gente fala pouco sobre sexo entre as pessoas mais velhas, entre as pessoas que já são adultas. O que dirá você falar sobre educação sexual dentro dos espaços de conhecimento, que a escola é um desses espaços, entendeu? Não precisa ser apenas dentro da escola. Mas a escola, ela é um lugar em que, efetivamente, se a criança não tiver contato com aquilo, ela pode entender que aquilo não é natural, porque na escola a gente fala do que é natural. E se eu não falo disso naquele espaço, é porque não é natural. E muita gente que está falando, ah, não, mas a sexualidade tem que ser falada em casa. Não fala em casa com a criança, com o adolescente. Não fala com o menino e não fala com a menina. E assim, essa criança, vamos ser bem sinceros aqui, esse adolescente dos seus 10 aos 14 anos vai procurar vídeo pornô. E aí ele vai ver na internet os vídeos pornôs, e o vídeo pornô em que momento vai ensinar para essa criança o que é aceitação? O que é você estar bem com o seu corpo? O que é você ter consentimento dentro de uma relação sexual? Eu desafio alguém que está nessa live nesse momento ter assistido um vídeo pornô em que o ator vira para a atriz e fala: você quer transar comigo? Ninguém viu isso dentro de um vídeo pornô. Imagina o que o adolescente vai sentir, então. Sim, sim. Olha, Irina, você aí nesses minutos de fala, você resumiu muito bem toda a temática, todos os pontos, né, temática, todos os pontos que envolvem a temática, né, e pontos, assim, cruciais que vale a pena a gente debater um a um, né. É muito interessante, voltando lá, antes da gente falar disso que você falou do final, que é a questão do consumo da pornografia, que isso é um ponto extremamente importante a ser tocado dentro dessa questão da educação sexual. Eu concordo com toda a sua fala, né, isso... Quem me conhece das redes sociais sabe do meu posicionamento acerca da educação sexual. Eu já falo isso há muitos anos, seja na academia de polícia, seja nos cursos de especialização policial. Enfim, por quê? Porque, como você bem colocou, a educação sexual é um assunto que ele é um problema. Problema não, ele é uma questão a ser debatida na família, na escola, pelo Estado, e ele é uma ação de políticas públicas. Porém, a gente tem falha em todos esses setores, né? Muitas famílias não falam sobre educação sexual. Muitas crianças não conhecem o próprio corpo, seja por uma questão religiosa, seja por uma questão de abuso naquele lar, e aí é conveniente não se falar daquilo, e vamos mais profundo ainda, vamos descer mais um degrau. Tem abuso onde há conivência velada das mães, onde as mães sabem que os filhos, e aí eu falo no plural, né? O menino ou a menina é abusado pelo pai, e a mãe finge não saber, também por uma questão social, por uma questão de dependência psicológica, financeira, enfim. Por ter medo, né, do agressor. Exatamente, ela também é vítima de um outro tipo de violência. Eu já atendi ocorrência assim, onde a mãe sofria violência doméstica e os filhos violência sexual, tá? E então, esse assunto não é debatido dentro de casa, né? Existe muito a questão da troca quando se fala em violência sexual. Tem criança que é subornada, chantageada com troca de brinquedo, com oferta de doces. Outro dia, há uns meses atrás, eu fiz uma live com a doutora Mariana, que é minha colega, médica legista, ela é diretora no Pérola Byton, e ela fala muito disso no dia a dia, que as crianças chegam noticiando sem saber que foram abusadas. Elas foram submetidas ali a uma troca, o agressor oferecia, e quando não passava nos órgãos genitais,
chocolate, por exemplo, e oferecia à criança, né? E a criança não sabe que aquilo é certo, que aquilo é errado. A partir do momento que você oferece um boneco, uma boneca, em troca de deixar tocar, muitas crianças cedem, porque são atraídas por aquele objeto, aquele brinquedo. Então, não é falado nas famílias. Isso de deixar para a educação sexual ser 100% absolutamente conduzido pela família, isso não é uma verdade, né? O Estado sofre muitas limitações. Nós temos a lei de diretrizes e de base da educação, que ela não é clara. Eu vejo, e me corrija se eu estiver errada, a gente não tem uma legislação própria que diga, olha, essa lei, esse plano, essa diretriz vai cuidar disso nestes termos. É tudo muito aberto. Você citou as legislações de outros países e, de fato, a gente tem experiências muito positivas, até na Índia, inclusive, né? Por mais que eles tenham uma outra cultura muito diferente da nossa, eles têm experiências muito positivas. E você também citou, muito assertivamente, um órgão que é a Unesco, um órgão de extrema credibilidade, que constatou isso através de pesquisas sobre o aumento no uso de preservativos, quando se está dentro de um programa de inclusão na escola da educação sexual, o retardo nas práticas sexuais entre os adolescentes, a diminuição de DSTs e de gravidez precoce, né? Então, veja, é algo que, né? Agora, eu sinto essa falta na questão da gestão, de não haver, e fica todo mundo meio que engessado. Até onde eu saiba, até 2017, nas diretrizes da educação, existia a previsão da sexualidade e da análise de gênero, da questão de gênero. E era o governo do Temer, e por conta de uma manobra, de uma pressão da bancada evangélica, foi retirado das diretrizes educacionais abordar essa questão. Na sequência, nós já tivemos o pleito eleitoral para o governo federal, e aí a coisa degringolou de vez, né? E hoje fica todo mundo meio sem saber o que fazer. Eu vejo que algumas escolas particulares implementam essa questão, mas também fica muito nessa, qual é a idade correta, né? Isso até foi objeto de uma pergunta de um seguidor que escreveu para mim na rede social, na postagem que eu fiz essa semana, e ele falou, doutora, qual é a idade correta? E eu falei, olha, eu não sou especialista no assunto, mas segundo a Unesco, existe uma adequação de acordo com a idade, né? Sobre isso, sobre essa implementação dentro da plataforma do MEC, dentro do Ministério da Educação. Qual a experiência que você já viu sobre isso? Eu sei que o governo federal tinha, especificamente no Ministério da Saúde, um programa chamado Saúde da Família, em que os agentes de saúde falavam sobre sexualidade com os jovens, muito também com aquela questão de tentar diminuir problemas que acabam chegando na saúde pública, que acabam chegando na rede pública para serem atendidos. Eu não sei exatamente como que esse programa está funcionando hoje. Eu chutaria que não estaria funcionando porque o governo federal atual tem uma grande questão com a questão de educação sexual dentro das escolas, ou enfim, que qualquer espaço do Estado faça menção a isso. Então, eu chutaria que provavelmente, mesmo sendo um programa que tinha um referencial positivo, provavelmente foi descontinuado. O que é uma lástima, porque enquanto a gente não falar seriamente sobre esse assunto dentro de casa e fora dela, a gente vai continuar, nós continuaremos inseridos em uma sociedade que vê o estupro muito com naturalidade. Porque por mais que a gente diga, meu Deus, estou chocado, aconteceu um estupro, efetivamente, se a gente não age contra isso, a gente não se importa. A questão não é o sentimento quando você vê o caso na sua frente. É o que você faz para diminuir aquele acontecimento. E hoje, esse caso da menina que foi uma menina, né, perto de várias milhares que passam. Que hoje já está veiculando na imprensa que uma menina no Rio, um avô foi preso no Rio, porque ele também abusava sexualmente, estuprava a neta.
Então, assim, já aconteceu outro. E você Não, trouxe acontece dados que vários são... todos os dias, e eles são concomitantes, e são concomitantes de membros da própria família. Tem uma pessoa aqui em cima que fez uma pergunta que eu achei bem interessante. A Juliana perguntou sobre um projeto de lei em que se fala sobre exibir vídeos de aborto para as mulheres que tenham engravidado. Isso é um projeto de lei seríssimo, isso é um projeto de lei abominável, é uma tentativa disfarçada de fazer mulheres que estão dentro do programa de aborto legal, ou seja, que já foram autorizadas, enfim, já tem o seu quadro previsto na justiça como uma possibilidade de aborto, para que elas tentem retroceder nisso. Mas vamos lá, quando a gente fala de aborto legal no Brasil, tem algumas... Uma coação velada isso, é uma coação velada. Velado. E o Brasil já tem uma das legislações mais arbitrárias sobre aborto. O Brasil, ele é extremamente conservador na questão de aborto. No Brasil, você só pode abortar quando você tem um céfalo, um bebê anencéfalo, ou seja, sem cérebro dentro da barriga da mãe, quando você passa por um estupro e quando você tem um risco à vida. Por exemplo, o caso dessa menina de 10 anos, por que ele é tão revoltante para além de todas as questões que a gente já viu desnudadas na mídia? Mas, por exemplo, quando você vê o vídeo de um rapaz confrontando o médico que ia fazer o aborto, ele fala, não, mas não é mais legal, porque esse feto tem 3 meses. Meu Deus do céu, é tanta ignorância junta que dá um pavor. Você tinha 2 quadros horrorosos nesse caso. Eu acho que é importante aqui, desculpa a interrupção, mas a menina só conseguiu fazer o aborto em Pernambuco, porque a Justiça do Espírito Santo negou a ordem sob a justificativa de que ela já estava com mais de 22 semanas. Saúde, e que né? O equipamento de saúde, a Justiça do Espírito Santo referendou que ela poderia abortar. Na verdade, a justiça nem precisaria ser acionada, porque ela estava dentro de um dos casos em que o aborto é legal. A justiça mesmo assim deu o parecer positivo e o equipamento de saúde afirmou que por questões técnicas não conseguiria fazer o procedimento. É muito estranho, isso aí tem que ser muito bem visto, só pra gente saber se é isso mesmo. Mas, por exemplo, a menina, ela estava enquadrada em 2 possibilidades de aborto no Brasil. A primeira, estupro, a segunda, de risco à vida. Gente, uma menina de 10 anos não tem como gerar a vida. Ela provavelmente morreria num parto desse tipo. E você viu milhares de pessoas do tipo, foda-se se ela vai morrer. Ninguém ali estava ligando se a menina ia morrer pro tipo de vida que até se sobrevivesse ela e o bebê teriam. Essa é a questão. Ninguém tá... a partir do momento que saiu da barriga, eu não me interesso mais de como é que essa criança vai sobreviver, o que vai ser feita dela, tanto da criança que teve o bebê quanto o próprio bebê. E quando ela foi fazer o procedimento no Nordeste, o mais atroz é o seguinte, essa menina já tá com o psicológico todo ferrado, todo dinamitado, ainda enfiaram a menina dentro de um porta-malas, junto com a avó, porque senão os fanáticos religiosos provavelmente a sequestrariam. Então, assim, é loucura atrás de loucura. E isso tudo poderia ter sido impedido se essa menina tivesse tido uma educação sexual mínima em que ela percebesse, meu Deus do céu, isso aqui é uma coisa errada. Tudo bem que ele ameaçava ela de morte, mas se ela tivesse tido uma professora, alguém que tivesse tentado ver o que poderia estar acontecendo com essa menina, a vida dela teria sido super diferente. A minha mãe é professora da rede pública de Jundiaí, por exemplo. Ela lida com crianças mais novas. A minha mãe tem um olhar super especial para, tipo, essa criança tá com marca no corpo, essa criança tá conversando comigo, essa criança tá com dificuldade de alfabetização. A minha mãe, cara, ela já me contou várias histórias de situações que ela teve que chamar o juizado. Falou, tem alguma coisa errada com essa criança, eu não sei o que é, mas o juizado vai saber. Uma das principais pontos que a gente tem de denúncia sobre crime sexual ou mesmo maus tratos é das escolas. A época que eu estava como titular na DDM, a gente recebia muita, mas muita. Eu posso assegurar que 1/3 das nossas denúncias eram oriundas de escola, professoras, diretoras, até que nas reuniões de CONSEG, que é aquela reunião mensal, para quem não sabe o que é o CONSEG, entre o representante da delegacia local, a PM, os líderes do bairro, enfim, eu pedi para chamar o pessoal da escola,
porque a gente recebia muita denúncia. E aí que tá. Então, assim, é contraditório não falar em educação sexual na escola, mas as crianças, muitas vezes, se reportam às professoras, às diretoras, para relatar abusos, né? Para falar sobre menstruação, que é um tabu em muitas famílias. Então, né? Exatamente. Que bacana, olha só, que olhar sensível. Isso faz todo. Eu estava lendo um artigo hoje do Hélio Schwartzman, que ele fez na Folha de São Paulo, e ele deixa muito claro, a gente tem sim uma cultura no Brasil que ela é do mesmo jeito que a gente tem sim uma sociedade racista, a gente tem uma sociedade que vê no aborto, na verdade, uma forma de limitar a autonomia feminina. Ou seja, é uma sociedade que se revolta com o aborto para muito além da questão da vida, se é que efetivamente conta a questão da vida. Ela se revolta com a possibilidade de autonomia feminina. Ela olha o corpo feminino de uma forma que esse corpo ele não deveria ter autonomia para poder dizer quando efetivamente se tem um filho ou não. E aí você está dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura que cria questões, cria subtemas para poder limitar a autonomia feminina, porque esse assunto ele também tem que ser abordado. A gente tem que falar da questão do abuso contra a criança, a gente tem que falar de infância, a gente tem que falar de fanatismo religioso, a gente tem que falar de Estado laico, que também é uma questão que está muito por detrás de todo esse debate, infelizmente. Você veja, o presidente da CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos, disse que a criança não deveria ter abortado. Oi, senhor bispo, o Estado é laico, muito obrigada pelo seu parecer técnico. Não é um técnico, é um parecer religioso. A menina precisa ter morrido. E você está contestando a legislação brasileira. Você está dizendo, então, que as leis estão erradas. Com base em quê? Não tem ciência, só tem religião. Se você só traz argumento religioso, desculpa, mas a pessoa que tem a sua religião não precisa abortar. Eu sou contra o aborto, não aborta? Eu sou contra o aborto, não abandona seu filho. Porque muitos homens são contra o aborto, mas eles não cuidam. A alienação parental no Brasil é gigantesca. Só de crianças que não têm o registro do seu pai dentro do documento, sei lá, a gente tem mais de 10 milhões. Então, assim, é meio incoerente. Ah, não, mas eu quero que a vida aconteça ali. Mas escuta, não tem vida sem saúde, sem educação, sem carinho, sem atenção, sem os elementos básicos. Não tente legislar sobre a vida do outro, sobre a liberdade do outro. Isso é que é muito complicado das pessoas entenderem. Né? A Constituição Federal traz ali, a vida é direito indisponível, é cláusula pétrea na Constituição, é garantia fundamental. Você não pode dispor da vida do outro, né? É direito personalíssimo de cada um, enfim. E muito bem colocado, a gente tem hoje em dia como pano de fundo a questão do fanatismo religioso, né? Agora, olha o poder do discurso desse bispo, olha a abrangência do que ele fala, né? Ele é um formador de opinião para aquele grupo e certamente aquele discurso ele é multiplicado, porque as pessoas, por N fatores, também não vão ter, e até muito assim, ninguém quer saber de entender, compreender. É muito mais fácil você pegar o discurso pronto, aquilo colar para os seus ouvidos, para o seu modo de vida, e você multiplicar. Ninguém está interessado em saber o que é, né? E isso me incomoda muito, porque eu sou o tipo de pessoa que eu quero ir lá e falar, deixar o espaço aberto para o debate, para o diálogo, para a informação, ouvir a opinião do outro, mas não é muito isso que a gente encontra, né? E eu gostaria de ler aqui, que eu até achei que eu marquei, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente ler o que está na lei, né? E aqui, na Lei de Diretrizes e Base da Educação, está escrito assim: a finalidade da educação é o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para a cidadania em todos os aspectos. Bom, né? Preparar alguém para exercer a cidadania e o seu desenvolvimento pleno vai muito além de ele aprender matemática, português, geografia e história, né? Não, ele aprende o que é uma pteridófila, mas ele não aprende o que é um órgão genital. E aí?
Exatamente, exatamente. Então, assim, é muito contraditório tudo isso. Tem uma outra pesquisa que foi, oh meu Deus, não foi do IBGE, deixa eu ver se eu tenho marcado. Uma pesquisa que fala sobre, não foi da Unesco, deixa eu ver. Eu não lembro o órgão que fez a pesquisa, eu não tenho. Ai, uma pena. Não marquei quem foi que fez a pesquisa, mas enfim, uma pesquisa que perguntou para as crianças do ensino médio, do sétimo e do oitavo ano do ensino médio, sobre educação sexual. E eles disseram que sim, eles estavam aprendendo em ciências sobre o corpo, sobre sexualidade, no sétimo e no oitavo ano. E depois fizeram uma pesquisa com o pessoal do nono ano. Quantos já tinham tido relação sexual? 27% falaram que sim, já tiveram. Quando? 2 anos atrás. Ou seja, moral da história da pesquisa. Quando eles estavam aprendendo na escola sobre sexualidade ou educação sexual, eles já tinham tido uma relação sexual. Ou seja, é tardio. Assim como é a questão do enfrentamento à política de uso de drogas, né? E esse retardo todo, a gente tem que falar sobre isso. Mas é um discurso que as pessoas não querem ouvir, né? Até preocupada aqui já com o nosso tempo, uma outra questão muito importante é a questão do consumo da pornografia, né? Que eu vi que até tempos atrás eu tinha já lido sobre isso, e aí passou algumas horas, eu vi que você fez uma postagem, eu achei muito legal, assim, porque eu falei, meu Deus, é uma sintonia, né? Eu tinha acabado de ler, aí você foi lá e postou. E eu falei, poxa, muito bacana. E justamente, então assim, não somos nós que estamos falando com base na nossa opinião. A gente parte muito, eu tenho esse cuidado, e eu sei que você também tem, da gente se amparar em dados estatísticos, em estudos científicos, em pesquisa de pessoas tops que dedicam anos da sua vida sobre aquele assunto, se debruçam sobre o tema, e a gente reproduz aquilo dentro também, obviamente, da nossa experiência profissional e de cotidiana, né? E a questão da pornografia também é muito, muito importante a gente tocar, porque se fala muito do machismo vinculado à mulher, mas o homem, o menino, né? Vamos usar aqui a palavra menino. O menino também sofre muito com o machismo, porque é projetada uma carga sobre ele muito grande, de que ele não pode expressar o sentimento, ele tem que ser o forte, então se ele se apaixona na escola e ele demonstra aquilo, ele é um fracote, ele é um gay, ele, enfim, né? Ele vira motivo de piada, de bullying hoje em dia, como fala. E aí ele vai ter o primeiro contato com educação sexual onde? No filme pornô. E aquilo não reproduz a realidade. E no futuro ele vai ter problemas, né, de ansiedade, de frustração e no seu relacionamento, enfim. Se você quiser falar um pouquinho sobre O isso. maior aliado do machismo é o silêncio. O silêncio de todos nós, o silêncio do homem e o silêncio da mulher. O machismo ele só se propaga quando a gente para de falar das coisas. Por isso que o maior aliado da ausência de educação sexual nas escolas é o machismo. Porque o machismo ele não permite que um menino que tenha nascido biologicamente, tal, enfim, tenha nascido efetivamente um menino em termos biológicos, que ele possa se ligar a questões que são colocadas dentro da nossa sociedade como somente acessíveis a quem nasceu biologicamente como uma menina. O que eu quero dizer com isso? Ao menino não é permitido sentir. Ele não pode sentir, ele não pode colocar o que ele está sentindo para fora, ele não pode chorar, ele não pode gostar, ele tem que disfarçar, ele tem que ter uma postura dura. E nesse fingimento de postura dura, você vai criando um adulto que tem dificuldade de se relacionar, que tem dificuldade em se colocar no lugar do outro, que tem dificuldade em assumir, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida. E o machismo, ele vai prejudicando os homens sobremaneira e de uma forma tão perversa, que às vezes o próprio homem, ele não percebe o quanto ele reproduz a sua dor machucando outros.
machucando Sim. outros homens, mas principalmente machucando outras mulheres, porque elas estão dentro da nossa estrutura em uma situação que acaba sendo um pouco mais fraca para o relacionamento com elas. Eu acho que o caso específico da indústria pornô também traz exemplos sobre isso, né? O Brasil Uhum. hoje, ele é o país que mais consome pornografia com travestis no mundo. E, ao mesmo tempo, ele é o país que mais mata transexuais do mundo. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro da sexualidade masculina, o machismo faz com que essa pessoa não possa sexualizar, não possa ter um desejo sexual, tenha que inibir um desejo sexual. E o masculino não aguentando isso, ele precisa aliviar aquela dor. O que que ele faz? Ele mata. Porque uma forma de você tirar de dentro uma dor que você não reconhece como dor é a agressividade. E a agressividade é a causadora de você ter um homicídio, de você ter um ataque à vida. E eu acho que você pode falar disso muito melhor do que eu, Mônica. Mas eu acho Olha, que há um eu triângulo vou entre essas coisas. você conclui do triângulo e você não sabe disso, porque eu não te contei, foi a semana passada e a gente não teve oportunidade de falar isso. Eu vou te contar de um caso que aconteceu que enquadra tudo isso que você está falando, mas fala desse triângulo. É, eu acho que é uma triangulação do silêncio com uma sexualidade retardada, uma sexualidade podada, conjuntamente com a questão de você sentir o nojo e o amor é muito colocado como uma brincadeira no masculino, né? Os meninos brincam de você não deveria sentir isso, porque isso é nojento, mas quando ninguém estiver olhando, a gente faz, etc. Esse brinquedo, esse jogo que é feito por eles, principalmente na adolescência, isso tem criado adultos com dificuldade de inserção social, tem criado adultos com dificuldades empáticas. E isso é péssimo, porque se você não consegue se colocar no lugar do outro, você não consegue pensar em respostas maiores, você não liga para a resposta. E, consequentemente, você não avança como sociedade. Então, eu participo de um grupo, né, o GRAM, que é o Grupo de Apoio a Mulheres, é uma rede de âmbito nacional, através de um grupo de WhatsApp, onde nós somos em 89, acredito que seja isso hoje em dia o número, colaboradoras dos mais variados segmentos. Então, tem psicóloga, advogada, algumas delegadas, assistentes sociais, e a gente ali, conforme chega um fato, uma ocorrência, a gente verifica a região e quem pode ajudar. E tem mais ou menos 2 semanas, chegou um fato de que uma transexual na região da Barra Funda, aqui em São Paulo, tinha sido esfaqueada ao término de um programa. E aí foram ver a região, São Paulo, aqui perto, bom para mim. Mônica, dá para ajudar? Eu falei, pois não, vou ver o que que é. Vi a região que pertencia à DDM e encaminhei para minha colega. Era a região ali de Pirituba, que responde por aquela área, a 9ª DDM aqui em São Paulo. Fiz contato com a colega e falei, olha, uma situação assim, assim, assim. Conseguiram pegar a placa do carro, porque a outra, uma travesti, que também estava fazendo o programa, conseguiu anotar. Essa transexual muito machucada, no próprio grupo já tinha as fotos, ela levou 3 facadas nessa região, uma região extremamente perigosa para se dar golpes de faca, é chamado de mata-porco, um nome bem vulgar, mas é uma região muito sensível, né? Enfim, e aí eu falei, olha, precisa de socorro, socorreram ela está no hospital tal, e aí eu passei a ter contato com essa transexual. Quando ela estava em condições de conversar, eu perguntei qual foi a dinâmica, né? E ela disse o seguinte, que ela estava lá no trabalho dela, cotidiano, e vou contar a história arrumadinha, mas ela foi me contando muito, aos poucos eu fui sabendo da construção. E ela me falou que a história dela qual é? Uma família completamente desestruturada, desde que ela nasceu, ela não tinha uma identidade com o sexo biológico, e ela não teve esse acolhimento, essa compreensão em casa. Naquela época não se falava em nada do que se fala hoje, em termos de orientação sexual. E aí ela acabou saindo de casa muito cedo, indo para a prostituição, mas conseguiu até chegar muito além, de modo que hoje ela é uma transexual, mas vive de programas, né?
E aí ela estava ali fazendo o programa, o rapaz veio, contratou, saíram, enfim, foram ao motel. Ao término do programa, hora que eles voltaram para ele deixar ela no local, ele pediu para ela o celular, o dinheiro, porque ele pagou e tomou o dinheiro de volta, o celular, o outro, a bolsa, a carteira dela e tal. E ela falou, não, você tá maluco, tal. E aí que ele pegou a faca e veio para cima dela, golpeou, ela conseguiu fugir, ele queria pegar o pescoço, enfim. O curioso é que ela fala que durante o programa ele pediu para vestir toda a roupa dela. O sapato, a roupa íntima, ele pegou a roupa dela e se travestiu. E ali, ao longo do programa, quem fez o papel de mulher foi ele e ela, né, enfim. E ao término, ele nesse ato, e ele falava, ela fala que ele verbalizava um discurso de ódio, e ele falava muito em terceira pessoa. Isso tudo está nos autos do inquérito, né? E isso tudo teve muita importância para o desfecho da história que eu já vou dizer. E, enfim, e ela fala que ao término do programa, ela ainda tentou dialogar com ele e falar, poxa, mas por que você está fazendo isso comigo? Se tudo que você pediu e tudo que estava dentro de você, eu atendi. Eu ajudei você nesse processo e eu sei como é difícil e tal. E aí falou que ele deu as outras os dois outros golpes de faca, né? E, enfim, e ela conseguiu se escapar, a amiga prestou socorro, pegaram a placa, e quando foi isso, aconteceu de manhã, era umas 6 horas da manhã, chegou pra gente, era umas 8, e quando foi 4 horas da tarde, a gente já tinha tudo, toda a qualificação dele, já tinha filmagem do local, era um local que pegou uma câmera muito boa, a gente conseguiu boa visualização, enfim. E ele identificado. Vamos falar agora desse homem, desse agressor. Quem é ele? Homem branco, aparentemente hétero, um empresário, família constituída, 2 filhos, uma esposa linda, linda. Quando a gente viu o perfil da mulher dele no Facebook, no Instagram, no Facebook, a gente fez, hã? É a esposa dele? E aquela família, né, Doriana, né? E você viu a propaganda que a Quali fez para o Dia dos Pais? Não vi. Depois eu vi. Porque eu ainda tenho dúvida se aquilo é real. Eu vou te mandar porque é uma desconstrução total. Mas, enfim, vamos para a família Doriana. E a gente ficou muito perplexo quando viu aquilo, e a gente falou, será que é homônimo? Nós, policiais, falamos, será que é homônimo? Não é possível. Chamamos não vou falar o nome dela, enfim, eu mandei a foto, falei, é ele? Ela falou, é ele, doutora, é ele. Então, não havia dúvidas, tá? E aí, bom, foi pedida a prisão, a minha amiga, porque ela que era delegada da competente, pediu a prisão temporária dele. Quando foi cumprida na empresa dele, ele deu 1000 desculpas, né? 1000 desculpas. Então, ele falou que, obviamente, ele não estava em casa na noite, né? Para a esposa, ele falou que estava trabalhando. Para o pessoal do trabalho, ele falou que estava numa outra empresa fazendo um extra. E aí ele começou a alegar o quê? Que alguém pegou o carro dele escondido e saiu. E que ele não sabe quem foi. Eles que pegaram o carro. Mas era uma história que não casava, né? Porque, como técnica de interrogatório, a gente vem e vai e volta e acrescenta elemento, técnicas. E ele não batia, não fechava a conta. E aí, enfim, foi concedida a prisão temporária dele. E aí, nos dias de prisão temporária, que ele ficou preso por 5 dias, foi possível aprofundar a investigação. E aí, essa transexual foi novamente ouvida. E aí, ela trouxe esses detalhes de ele ter contado algumas coisas ali, do relato dele durante a prática sexual, que foi muito importante. Foi para a gente construir quem era ele, fazer o que a gente chama de perfilamento criminal, para fazer chegar no que você disse, no discurso de raiva e nojo, naquilo tudo que ele tinha dentro dele, em algum momento ele não conseguiu, né? Por quê? Porque ele tinha aquela figura do pai, do empresário, mas na verdade, quem era ele era aquele cara do quarto do motel, que ele, por raiva, ele batia nela. Porque talvez ela tenha tido a coragem que ele não teve. Essa foi a minha leitura e o que eu apresentei
para minha colega oferecer como relatório, porque ela pediu um relatório de perfilamento criminal, e foi essa leitura que eu tive dele, muito clara, muito clara. Falei, se a gente pegar para analisar a vida dele lá atrás, a gente vai achar onde isso aconteceu, na adolescência dele. E ele criou esse homem que não é ele é aquele que estava ali com a transexual. Moral da história, com todo esse aparato, nós conseguimos a prisão preventiva dele. E foi cumprida na última segunda-feira, né? A própria transexual, essa vítima, ela não acreditava. Ela falou, doutora, muito obrigada por tudo que a senhora fez, que a outra delegada fez, que a equipe policial fez, mas eu sei que ele vai ficar preso só alguns dias e que isso vai morrer aqui. E eu falei para ela, não vai não, porque você está com a gente. E não menosprezando ninguém, mas eu sei do trabalho que a gente está fazendo. E a gente vai construir algo que a gente vai provar para a justiça que não é ele é um agressor, né? E ele tem essa raiva dentro dele e ele vai fazer isso com outras mulheres. Enfim, deu muita dó da esposa que esteve presente, ele teve a audácia de levar a esposa como, né, um troféu da dignidade, da hombridade dele. E a esposa ficou muito espantada com tudo aquilo, mas assim, tinha foto de vídeo, tinha a placa do carro, tinha testemunha, tinha o reconhecimento fotográfico, tinha tudo, né? E o pouco que eu conversei com a esposa, eu fiz algumas perguntas de caráter íntimo, como era o relacionamento deles, né? E também veio corroborando. Ela falava que em alguns momentos ele tinha uma explosão, ele tinha aquela coisa de dominação e de objetificar e mostrar que ele era o viril e tal. E, né, ali com a transexual, era ele quem se vestia de mulher. E ele está preso preventivamente, conseguimos o enquadramento na tentativa de feminicídio. Ótimo. E o próprio judiciário elogiou o trabalho que foi feito. Então, veja, isso é um rompimento de paradigmas, mas é um trabalho que demanda boa vontade e uma mente aberta da equipe. Porque se pega uma equipe que fala, olha, não, isso aí é travesti, faz ponto, é a cara deles mesmo, vai ver que a faca é da travesti. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que abrir a nossa cabeça, né? E assim, eu fico muito feliz de ouvir tudo que você falou antes de mim, sem você saber dessa história. Então, a gente chega à conclusão que é verdade, a gente não é louca, a gente não está louca e nem somos louca, né? Nós somos, eu nem sei, o que a gente é, Irina? A gente é esperançosa? Não, nós somos pessoas que tiveram que criar defesas durante a vida, então a gente soube analisar bem outras pessoas, porque nós mulheres tivemos que fugir muito do abuso, fugir muito da dor, fugir muito de tentativas de nos inferiorizar. E a gente aprendeu com isso, cara. Ah, nenhum homem passa por isso? Não, gente, vários homens passam, mas toda mulher passa. Então, isso criou na gente uma capacidade empática, mas uma carga bastante grande de amadurecimento para identificar esse tipo de situação, né? Mas mulheres como nós, que topa, dá cara a tapa, porque a gente apanha, Irina, a gente apanha muito. A gente apanha muito. E a gente não larga, né? A gente se junta. Tem coragem de viver diferente. Você viveria diferente? Você viveria sem falar o que você acha que está errado no mundo? Eu não viveria. Não. Recentemente, inclusive, eu recebi uma proposta de emprego do tipo, não, ó, você vai ganhar bem, vai ter tal coisa, mas a gente precisa que você fale menos de empoderamento feminino. Então, mesmo. Agora que eu vou falar mais e no desemprego. Para mim tá tudo certo. Eu prefiro do que tá fazendo e se Pois compromete com a sociedade do que me vender. Vou me vender por dinheiro? Imagina. A vida é uma e só. no rede social a gente toma paulada. Gente, é surreal. É unfollow, você sabe disso que eu já te contei. Eu tomo unfollow que eu já fui notificada pelo Instagram. Tipo, o Instagram me escrever, oi, tá tudo bem aí? O que você aprontou que tá todo mundo te dando unfollow? Aí não, é que eu falei, né? Brincadeira, não é assim que o Instagram se reporta, mas eu já fui notificada pelo Instagram a ponto de, no mesmo dia, eu tomar 200 unfollow por conta de uma postagem. Misericórdia, gente, é muito... Eu sofro menos hoje, e graças a pessoas que eu conheci nessa jornada, como você. Você é uma pessoa que eu tenho muita admiração, você sabe disso.
Ah, é E mútuo. eu olhar o seu trabalho me encoraja a não desistir, Que né? bom. O seu também. É assim, a gente olha uma para outra e fala, agora vai. Porque vai ter Sim, mais alguém aqui do meu lado sofrendo junto. Vai junto aqui. Ninguém solta a vamos. mão de ninguém. Exatamente, porque no nosso próprio meio, e a gente também já conversou sobre isso, ele é muito destrutivo, ele é muito autofágico, né? Da mesma forma que nossa, tem um Capitão América aqui atrás de mim. Olha lá o Capitão Ó, América na live. Da mesma forma que nós temos, um minutinho, filho. Da mesma forma que nós temos homem que apoia e que está conosco e que divulga e que fala e que se posiciona, nós temos mulheres que atacam, que jogam contra, que são destrutivas e isso me chateia muito, é, porque é uma luta muito sofrida, né? pois E é. não são todas as mulheres que têm a capacidade, o espaço e a representatividade que a gente tem. Então, a gente muitas vezes compra a luta de outras, homens compram também, e eu fico muito triste quando eu vejo uma mulher boicotando outra. Eu já fui boicotada por muitas mulheres, e eu trago essa mágoa no coração, porque a gente tem que se ajudar, né? A nossa. Como, a gente, como sociedade, né, homens e mulheres, a gente está cada dia mais ciente de que a Sim, desigualdade de gênero não ajuda ninguém, porque tira a oportunidade de pessoas melhores decidirem, fazerem leis, tomarem decisões dentro das empresas. Eu estou sentindo muito uma cooperação grande entre homens e mulheres para que isso diminua, para que isso a cada dia que passa seja menor e que seja algo que vai ficar no passado. sim, sim. Sim, eu percebo também esse movimento. Veja aqui na nossa live, a gente tem muitos homens, né? Apesar e eu vou fazer essa observação, porque eu não sou hipócrita e nem você, nem eu tem problema com isso. Veja, se a gente faz em alguns temas, bomba. Eu fiz lives a semana passada com quase 200 pessoas nas lives, mas é um assunto que eu sei que vai bombar. Quando o assunto é o dedo na ferida, a pessoa se omite. É, Gente, é a isso. pessoa prefere voltar lá para o casulo para falar, não quero ouvir. Porque eu não sei, né? Porque dá Talvez medo, pense né? que vai chegar Dá medo aqui. enfrentar os demônios que a gente tem na sociedade. Talvez ache que chegar aqui a gente vai falar, não, a educação sexual na escola é para ensinar as crianças a fazer sexo. Pelo amor de Deus, eu tenho filhos. E não é isso, né? A educação sexual vai ensinar a criança a conhecer o corpo dela Se dentro do limite da defender idade. do abuso, Ela se né? proteger do abuso, né? Ela conviver melhor, enfim. Mas eu tenho certeza que no ao vivo a gente tem pouca gente. Mas a nossa live vai ser muito assistida. Isso Com você certeza. pode escrever. Muito. Porque aí o pessoal lá na calada da noite assiste. E aí a nossa mensagem é passada. E é essa a nossa missão, Com né? certeza. Com certeza. Bom, alguma consideração final? Só dizer que eu adorei estar com você por aqui, dizer, te parabenizar pela sua atuação impecável. Você trouxe hoje um exemplo da bela atuação que você tem. E dizer para você que continue nessa luta, porque a gente precisa de pessoas em todos os espaços e pessoas que lutem contra as desigualdades e contra o preconceito, como você luta. E é isso, te agradecer muito, porque você é uma funcionária pública do Estado de São Paulo e tudo que você faz também beneficia a mim, porque eu moro nesse estado. Obrigada, querida. Eu agradeço. A minha luta pela. Hoje em dia, eu tô esse mês em específico, né? Eu estou muito na questão das mulheres, mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa das minorias, dos vulneráveis, desde que a criminologia entrou na minha vida. E quando eu vi que eu tinha uma representatividade nesse grupo, dentro de uma sala de aula mesmo, eu não larguei mais isso, porque é muito importante a gente dar voz a quem não tem, né? Agora, recentemente, eu fui pega aí pela comunidade surda, que também muito me tocou. Uma hora eu quero conversar com você sobre isso, porque é um público que também precisa muito de nós. Eu fiquei muito espantada de perceber o quão carente elas são de informação. Então, veja, elas não sabem, muitas delas, né, não vamos generalizar, mas muitas delas não sabem o conceito de empatia, sororidade, orientação sexual, não tem. E aí precisa de alguém ir lá e passar isso, né? E essa questão da violência doméstica, que elas não têm acesso a, por exemplo, fazer uma denúncia, o canal de denúncia, ele é por telefone,
o canal que existe para fazer por escrito não funciona. Então, elas têm muita deficiência. Não existe na rede pública psicólogas que façam atendimento em Libras, menos ainda psicóloga surda, contratadas pelo Estado. Eu andei pesquisando alguns trabalhos pela prefeitura, encontrei, fiquei até feliz que eu vi que existe alguns bons projetos em andamento, mas é uma comunidade também muito carente, né, e que sofre violência doméstica. Então é isso, seguimos a nossa jornada, já entrou aqui o temporizador. Eu quero também te agradecer, você é uma guerreira, faz um trabalho brilhante. Acompanhem a Irina nas redes sociais, que as postagens dela são informação de utilidade pública, sempre muito bem colocada, pontuada e retocável. Parabéns, viu, minha amiga? Obrigada. Eu sou tua fã. Eu também sou sua. Fique bem por aí e obrigada a todos que assistiram a gente aqui hoje. Isso aí, 5 segundos, beijo a todos, tchau!